Depois que acontece o halving do Bitcoin, o que acontece com o preço? E é nesse vídeo que a gente vai falar sobre as eras dos ciclos do Bitcoin pós-halving. Eu sei que vocês estão interessados exatamente no preço do Bitcoin, o que acontece com ele depois da data halving. Mas para a gente entender o que vai acontecer com o preço, a gente precisa estudar as eras passadas. O que são as eras passadas? São ciclos de 700 dias depois do halving e 700 dias antes do halving. Como assim? Você já viu que o Bitcoin ele passa por um processo de redução de inflação pela metade a cada 210 blocos, o que dá aproximadamente 4 anos, já que cada bloco acontece a cada 10 minutos. É minerado a cada 10 minutos. Mas não vou falar do processo halving. Nesse vídeo a gente vai falar sobre preço. Então vamos lá. A gente entender o que acontece a cada data halving, a gente precisa colocar na data halving como a data zero, a data inicial, ou seja, quando inicia um ciclo de preço do Bitcoin. Como assim? Você está vendo aqui esse gráfico e ele funciona com ciclos. A gente vai dividir os ciclos, as eras do Bitcoin, em períodos com tempos em relação ao halving. Então, se a gente colocar aqui a data zero como a data do halving, veja que aqui no zero, a gente tem 700 dias depois do halving, até os últimos 700 dias, é quando acaba o ciclo de 700 dias depois, e começa a contagem regressiva de 700 dias até voltar para o próximo halving. Então você vai de 700 dias, caindo nos dias até chegar no zero. E por que isso é interessante? Vamos lá. Veja que, agora para a gente entender isso aqui, você precisa entender as eras. Tá vendo esse azulzinho aqui? É a primeira era, foi a primeira era do primeiro halving. Então aconteceu o primeiro halving, teve o primeiro ciclo do Bitcoin. Foi o halving de 2012, então foi a era pós-2012. Depois aqui em laranjinha, a era que o halving aconteceu em 2016, foi a era de valorização que a gente chama de 2017. Esse verde aqui foi o ciclo de 2020, ou seja, o halving aconteceu em 2020, a gente teve a valorização 2020, 2021. Esse vermelho aqui é o halving 4. Então aconteceu agora, nessa última sexta-feira, o quarto halving do Bitcoin. Se a gente olhar isso aqui no gráfico, o que acontece aqui? A gente tem o azul que aconteceu em 2012 e o preço passou alguns dias, ele passou aproximadamente 46 dias aqui embaixo. 46 dias, até ele dar aquela valorização, ter o choque de oferta que a gente chama, né? O choque de oferta ele só aconteceu após 46 dias, ou seja, 1 mês e meio para o preço voltar a subir, depois que aconteceu o halving. Se a gente olhar em 2017, ó, o zero, a gente está no zero aqui, que um dia mais ou menos, aqui a gente vai olhar o laranja, tá vendo? Ó, o laranja, aí a gente vai, chegou aqui, ó, aproximadamente 150 dias, ó, 150 dias, 120 dias, para o preço dar aquela explosão. Então ele aconteceu após 120 dias a 150 dias para o preço ter o choque de oferta. O que aconteceu em 2020? Teve o halving, aqui ó, um dia depois do halving, e a gente foi lateral, até chegar mais ou menos 158 dias. O que acontece? Esse choque de oferta ele só vem depois, caso se tenha uma grande demanda. Será que essa demanda ela vai vir antes no preço do Bitcoin, nesse ciclo atual, por causa dos runes, ordinals, DeFi no Bitcoin? Não sei, isso pode acontecer um pouco mais para frente, com a redução das taxas de juros, em que, olha, vamos comprar um pouquinho de Bitcoin, aí todo mundo começa a comprar Bitcoin, e como aconteceu, né, esse processo de halving, a escassez ela diminuiu ainda mais, quer dizer que pode sim, né, o choque de oferta ele vir antes, mas historicamente sempre acontece nesse período lateral aqui, ó. E se a gente olhar aqui, dar um zoom só, até 2017 ele ficou lateral e depois teve uma grande queda aqui. Assim como 2020 também, ó, teve quedas e variações, uma pequena leve alta e depois outra queda. Então esse é um período um pouco assim conturbado, né? Porque pode acontecer de tudo.
né? Pode acontecer de tudo e o preço geralmente ele fica lateral ali, fica se ajustando, até ter demanda e o preço vai lá e explode. Comparar isso aqui no gráfico, em torno de 120 dias, a gente pode colocar um pouquinho mais para cá, né? Já que vai até 150, vou botar aqui uma média de 130. Veja que o Bitcoin ele pode sim ficar nessa faixa aqui, ó, nessa faixa entre 62 e 71. Acontecer isso, dele ficar subindo e descendo, pode. Pode ficar mais tempo aqui em cima? Pode também. E depois ele cai, daí você pega e compra novamente, ele cai. Ou ele ficar aqui embaixo e de repente dá uma queda, né? Então, nesse período, tudo pode acontecer em relação ao preço. Mas eu acredito sim que isso daqui vai acontecer, tá? Esse ciclo de valorização ele vai acontecer com certeza. E por que isso me leva a crer que o preço não vai explodir agora, tá? Por causa dessa lei de potencial de crescimento do Bitcoin. Tem vídeo aqui no canal sobre ele. Ele mostra, né, o crescimento ativo no mundo físico. Né? E aqui a gente leva em consideração o seu preço em dólar, justamente por causa da emissão de dólar, de reais, euro, ou seja, a emissão de moedas, ela é inversamente proporcional ao seu valor. O que significa que se as moedas mundiais elas perdem valor com sua emissão, outros ativos que têm valor, né, eles começam a ganhar valor, que a gente chama de valor monetário. Então, se a gente colocar isso em lei de potencial de crescimento, em que a gente tem gráfico log, tanto na escala tempo quanto na escala de preço, a gente consegue canalizar o potencial desse ativo de forma quase perfeita. E veja o que acontece aqui. Sempre que o preço bate nessa linha verde, ou ele cai ou ele passa direto. Aqui em 2019, aconteceu um pequeno rompimento e ele voltou. Então, essa linha mediana aqui verde, ela é uma linha conturbada porque o preço bate nela e tende a recuar. Veja que ele foi exatamente aproximadamente 74, 73 que o preço foi, né? E começou a recuar. Então acredito que o preço deve ficar lateral aqui, né? Realmente romper essa linha mediana e buscar o topo aqui de cima. Então esse gráfico ele dá exatamente mais ou menos, se o preço realmente for, né, como em ciclos anteriores, buscar exatamente o pico dessa lei de potencial de crescimento, a gente está falando ali, se for, eu acredito que ele vai passar um pouquinho em 2025, tá? A gente vai ali em torno de 400 mil dólares, 350 a 400 mil dólares de preço, sim. Eu acredito que isso possa acontecer, tá? Como o preço saiu de 15 mil para 60 mil, até passou, né, para 70, então ele fez uma multiplicação de 5 vezes, eu acho que isso vai se repetir. Geralmente o Bitcoin ele faz uma multiplicação de 10 vezes, né, do fundo anterior, mas caso o preço ele dobre de preço, significa que ele já vai multiplicar 10 vezes. Mas eu acho que agora a gente vai ter um ciclo a mais no Bitcoin. Justamente por conta desses ordinals, por conta de ETF, os Estados Unidos está medindo sua base monetária na unidade de Bitcoin, então eu acho que o Bitcoin está muito mais robusto, tem segundas camadas no Bitcoin surgindo, né, com muita força para fazer DeFi. A rede Lightning está se desenvolvendo muito, né? E a gente também não tem coisas do tipo como a FTX, porque agora a gente tem os endereços públicos das carteiras de exchange públicas, ou seja, se a exchange não tem as reservas, então acontece que ninguém vai colocar saldo lá, nem vai negociar lá. Então o risco de uma FTX agora ela é menor. Por quê? Provavelmente o preço aquele não foi buscar ali os 100 mil dólares que a gente previa em 2020 e 2021, justamente porque a própria FTX, que tinha um grande volume de negociação, eles vendiam Bitcoin falso. Ou seja, isso causou uma oferta muito grande de Bitcoin, o que atrasou, né, o potencial de crescimento. Agora não, o choque de oferta bateu desde lá os 15 mil dólares e continua batendo esse choque de oferta aqui, beleza? Então eu acredito que isso possa acontecer, isso não vai acontecer aqui amanhã ou um mês depois, o preço deve sim corrigir um pouco mais, e mais, ele pode retornar aqui para a faixa de 55, 52, pode também. Se a gente olhar aqui esse indicador TK Cross, o preço ele está exatamente brigando em cima, se ele perder esse indicador, provavelmente a gente vai ter uma correção forte.
Veja que o indicador RSI aqui embaixo também não foi buscar o fundo, né, desse oscilador. Então a gente tem momentos, né, de ótimos compras é quando ele bate no fundo. Veja que ele bate aqui, compra, bate aqui, ó, momento ótimo de compra. Aqui, ó, chegou próximo, ele bateu e retornou, né, porque o preço não fechou no seu fundo, então provavelmente ele foi para o fundo desse oscilador. Aqui foi um momento muito bom. Aqui também, ó, todo esse período aqui foi um momento muito bom de acumular. Aqui também, ó, o preço bateu no fundo, retornou rapidamente, né? O preço ele fechou um pouco acima do seu fundo, então provavelmente ele foi buscar aqui o fundo. Nesse oscilador ele pode fazer isso novamente. Então, se a gente colocar aqui uma tendência para isso, acontece que isso aqui pode voltar a cair, tá? Isso bate um pouco também, ó, se ele fizer isso aqui, ó, bater nessa linha e for buscar o fundo, ele pode sim ficar namorando aqui com esse fundo por um períodozinho de tempo, assim como ele ficou aqui, ó, agosto de 2023, ficar esse tempo lateral aqui. E se ele ficar esse tempo lateral, vai ser muito bom, porque ó, se ele ficar aqui caindo, o que vai acontecer aqui é que a maioria dessas altcoins que não serve para porra nenhuma, só serve para atrapalhar, né, vão tudo para zero, né? Então, se o Bitcoin ficar aqui lateral, carinha de queda, né? Então a gente vai passar por um processo muito bom de acumulação até a grande explosão de preço. Beleza? Então essa é a minha expectativa para o preço, em que a gente fique mais tempo em lateralização. O padrão de distribuição de Wyckoff, como eu falei para vocês, não tem problema, né, do preço voltar para essa faixa aqui de 68 mil dólares. Até coloquei um tracejado aqui. E esse padrão ainda não vai estar desvalidado, tá? Esse não é o momento, né, para a gente acumular altcoins. É o momento da gente realizar um pouco, porque a gente está falando de 3 a 4 meses, né, de lateralidade aqui. Isso tudo pode acontecer. Como eu falei, sei lá, pode ter guerra, pode ter, sei lá, outra pandemia, pode ter, sei lá, um cisne negro, mercado tradicional de ações. Então tudo pode acontecer aqui ou eu posso estar errado, né? E o preço, sei lá, por causa desses órgãos, a demanda pelo Bitcoin ele começa a causar já um grande choque de oferta e o preço vai se embora. Mas não é o que eu acho que vai acontecer. Por quê? Por causa, né, dessa grande valorização aqui. E eu já mostrei para vocês como funciona o ciclo psicológico de um mercado. Você passa por um processo de acumulação aqui em um fundo, e isso se mostrou ser o fundo, com certeza. Um processo de reacumulação aqui, e isso está com cara de distribuição. Então isso pode acontecer, não é nenhum problema do preço retornar para essa faixa aqui, né? Ou seja, ele cair 37%, isso a gente já vê várias vezes no Bitcoin. Não é nenhuma surpresa o preço fazer essa baixa aqui de 30%. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.